Ao longo deste verão, propomos, nesta rubrica O Passado do Presente, a descoberta de um documento do século II, a Carta a Diogoneto, e como sempre fazemos-lo com o Dom Manuel Clemente, cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar a ver mais connosco. E propomos este encontro com um documento bem antigo das primeiras comunidades cristãs. Que referência que ele constitui para este tema da evangelização? Bem antigo e bem novo, não é? Porque, como os nossos telespectadores já ouviram nos programas anteriores, trata-se de ir retomar um texto das primeiras gerações cristãs para nós percebermos como era evangelizar nas origens do cristianismo. E este texto, a Carta a Diogoneto, é fantástico, porque ele aparece, como vimos no primeiro programa, no século XV, estava esquecido, estava perdido, reaparece, enfim, por um acaso, um belo acaso, que vimos na altura, e traz-nos o que era a evangelização numa grande cidade pagã, como Alexandria do Egito, no século II, e como é que os primeiros cristãos, ainda podemos falar assim, apresentavam a originalidade cristã. E já vimos, até no programa anterior, que começavam logo por falar de Deus, porque era essa a grande pergunta que alguns pagãos faziam: mas vocês não adoram os deuses do Império Romano? Que Deus é o vosso, não é? E, portanto, a evangelização levava logo ao fulcro da questão, porque o Deus de Jesus Cristo é como Jesus Cristo o apresenta, não é? E isso é uma novidade absoluta, que dá-me a ideia que, mesmo passados 2000 anos, o continua a ser, e tem que ser levada muito a sério esta verdade do Deus cristão na nova evangelização. De que é que nós falamos quando dizemos Deus, nós os cristãos? Bem, hoje vamos ver mais um trecho da Carta a Diogoneto, um texto, aliás, famoso, como os outros, nos ambientes cristãos e não só, sobre o que é a presença do cristão no mundo. O que é e o que não é. Eu peço ao Paulo para ler um bocadinho. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Nem, em parte alguma, habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto de vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. E este trecho já nos leva àquilo que foi uma das grandes novidades cristãs, é que os cristãos não se distinguiam assim exteriormente, enfim, do conjunto dos outros povos, como ele aí diz, nem de gregos nem de bárbaros. Os gregos eram os que falavam a língua grega, que era assim a língua franca do Império Romano, sobretudo na parte oriental, onde Alexandria também se incluía. Os bárbaros eram os que estavam fora do Império, parece que é uma palavra onomatopaica, formada a partir do som, era um babá que eles não entendiam, então bárbaro, não é? Uhum. Mas os cristãos, estivessem onde estivessem, não se distinguiam, assim, imediatamente, pelos seus usos, pelos seus costumes exteriores, da generalidade das populações locais. O que é logo de origem assim, porque o cristianismo nasce no mundo judaico, nasce, como nós sabemos, ali, Belém, Nazaré, Jerusalém, no século I da nossa era, da era que Cristo marcou, entretanto, mas rapidamente sai desse ambiente. Nós lemos pelos Atos dos Apóstolos que, enfim, pouco tempo depois, já estamos em Antioquia da Síria. Até foi em Antioquia, portanto já fora do mundo judaico estrito, que se começou a chamar cristãos aos discípulos de Jesus Cristo. E depois, rapidamente, com São Paulo, nos anos 50, nos anos 60, já vimos por aí fora, vimos até à Grécia, aquilo que nós hoje chamamos a Grécia, como Filipos, como Salónica, como Atenas, como Corinto, já passamos mesmo para Roma, portanto, para o mundo latino. Portanto, rapidamente, o cristianismo sai de um quadro estrito, geográfico, cultural da Judeia em que nasceu. E também nas línguas em que ele teve que se exprimir. Alexandria do Egito, onde esta carta aparece e onde Diogoneto viveria. Alexandria do Egito, segundo uma tradição, aliás, uma tradição antiga, terá sido evangelizada logo no tempo de São Marcos, não é? De São Marcos Evangelista, e, portanto, começa ali pelo século I e continua. Aliás, estamos já naquele mundo egípcio, que em grego se diz algo parecido com copta, e daí veio a Igreja Copta, que é uma igreja antiga, mas que, claro, está num mundo que já é muito diferente de Roma, mesmo da Grécia,
europeia, diferente da Judeia, que é já Próximo Oriente. E os cristãos não se distinguiam exteriormente, como é que Paulo dizia, não é? Judeu com os judeus, grego com os gregos, fiz-me tudo para todos, para ganhar alguns. Não é? Isso é muito marcante daquela característica de que já falámos no programa anterior, que é a da encarnação. Portanto, a encarnação de Cristo, que para nós é também a própria encarnação de Deus, faz-se segundo a carne, quer dizer, segundo o que é material e visível de cada espaço e de cada tempo. O contexto aonde chega. Exatamente. Portanto, contextualiza-se, se nós quisermos. Ultimamente tem-se utilizado uma palavra que também aqui ganha todo o seu significado, que é a palavra inculturação. A inculturação. Mas que no Evangelho já está de alguma maneira indicada quando Jesus diz que o Evangelho é como uma semente que se lança à terra, a cada terra. Ou então um fermento que se lança à massa, a cada massa. Portanto, germina, fermenta o cristianismo em cada cultura, em cada espaço, em cada língua, enfim, os usos e costumes de cada região. O cristianismo ganha uma feição particular. É o mesmo. Porque se mantém cristianismo, se mantém fiel à doutrina de Cristo, é o mesmo. Mas tem costumes, tem usos, tem linguagens, tem uma cultura, como dizemos vulgarmente, própria e específica de cada meio. Bem, ainda hoje se verifica, não é? Nestes grandes encontros internacionais de cristãos, de católicos ou ecuménicos entre várias igrejas e grupos cristãos, é muito interessante verificar como não é a mesma coisa a expressão aqui, até latina, europeia, latina ou nórdica, não é exatamente a mesma coisa se vamos depois para o mundo eslavo e para o mundo grego e ortodoxo, não é exatamente a mesma coisa quando nós nos encontramos no Egito com os nossos irmãos coptas, não é a mesma coisa depois ainda vamos lá mais para o Oriente, ou para a África, não é? Até estes ritos africanos que a pouco e pouco se incluem mesmo na nossa liturgia, sobretudo quando há uma população africana expressiva, a maneira de estar, de se apresentar, na própria celebração, os cortejos que fazem, os cânticos, até alguma dança. Portanto, tudo isto tem a ver com essa fermentação evangélica num mundo muito diversificado de sociedades e de culturas, onde o Evangelho está como uma semente que vai crescendo. E que quer transformar também, em alguns aspectos, pelo menos, quer transformar essas sociedades aonde chega. Transforma porque, claro, dá a todas elas aquilo que é específico do cristianismo, ou seja, da proposta cristã. Mas vive essa mesma proposta com usos e costumes que são típicos de cada região. Que por isso mesmo é uma enculturação ativa. E uma fermentação ativa, quer dizer, não é simplesmente passivo de aceitar essas variedades e ficar de alguma maneira consumido o cristianismo por essas variedades. Não, ele fermenta-as. A enculturação leveda-as como fermento na massa, não é? E isso é muito bonito de se verificar. Já se verificava no século II. É muito interessante que já no século II um autor cristão diga isso, não é? Porque já o verificava. E hoje, então, no século XXI, é muito verificável também. E, no entanto, mesmo quando nós não percebemos a língua, sabemos que eles estão a celebrar a mesma fé. Mesmo quando nós não percebemos muito bem o significado deste ou daquele gesto, mas nós sabemos que é a mesma fé que ali está a transmitir-se. Não é? E isso é notável. É notável no século XXI, é notável já no século II. Não é? E acredito que mais comum seja depois o testemunho de uma convicção cristã. E acaba por ser, de tal maneira que às vezes, mesmo não percebendo a tal língua, a língua em que se expressa aqui ou ali, nós sabemos o que é que está a ser expresso nessa língua. E isso é o cristianismo. Sr. Manuel, voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para até continuar... para ver algo de complementar. Agora vimos o que é a diversificação e depois vamos ver o que é a distinção. Fica então essa promessa para de hoje a 8 dias, quando voltarmos a esta rubrica O Passado do Presente, onde estamos a apresentar, neste verão, e a propor a descoberta de um documento do século II, esta Carta a Diagoneto, que está editada também em língua portuguesa.